Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: fazer a vontade do Pai. Meta de hoje: leitura das páginas 63 a 66. O maior sinal de todos. Ainda no capítulo 12 de Mateus, os escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal que provasse que de fato ele veio da parte de Deus. Conforme lemos, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Versículo 38. Sabe por que pediram um sinal a Jesus? Porque os religiosos precisavam de um sinal para reconhecer suas obras. Na nota 2 do versículo 37 deste capítulo, da King James atualizada, lemos: No passado, muitos líderes de Israel haviam concedido ao povo provas de sua missão por parte de Deus. Assim, era no Antigo Testamento. Eles precisavam de sinais para confirmar se os profetas de fato eram de Deus. A nota prossegue: Assim, para autenticar a obra de Moisés, o Senhor enviou o maná. Êxodo 16:15. Para Josué, o Senhor fez parar o sol e a lua. Josué capítulo 10, versículos do 12 ao 13. Para Samuel, enviou o Senhor trovões de um céu claro e limpo, sem tempestade. 1 Samuel 12:18. Para Elias, mandou Deus fogo do céu. 1 Reis 12:18. Para Isaías, fez recuar a sombra do relógio do sol. Isaías 38:8. Mas para confirmar a obra de Jesus Cristo, o Messias seria realizado o maior milagre de todos. Deus ressuscitaria o seu filho Jesus da sepultura, e esse seria um sinal maior do que aquele realizado para a conversão de toda a antiga cidade de Nínive. Jesus, porém, respondeu aos escribas e fariseus: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículos do 39 ao 40. Esse período de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe representa o período em que Jesus esteve no Hades, ou seja, depois de sua morte na cruz. Corresponde ao intervalo que vai de sexta-feira à tarde até domingo de manhã, quando Deus o ressuscitou. Esse é o grande milagre. Jesus não daria nenhum outro sinal. O maior sinal é que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2:24. Ele foi exaltado à destra do Pai e a igreja foi gerada por meio de sua morte e ressurreição. Podemos confirmar isso no livro de Atos, na ocasião do primeiro discurso de Pedro após a ressurreição de Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse esse retido por ela. Atos capítulo 2, versículos do 22 ao 24. A morte não reteve Jesus, seu corpo não experimentou corrupção e ele foi exaltado à destra de Deus. Pedro então finalizou: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Após sua ressurreição, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes e a igreja foi gerada. Esse é o maior milagre do universo. Esse é o sinal de Jonas, o maior de todos os sinais. Jesus, o Rei que regerá todas as nações. O Senhor Jesus foi constituído Rei e foi exaltado em glória pelo Pai. Em Salmos lemos: Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de olheiro. Salmo capítulo 2, versículos do 6 ao 9. Aqui vemos que aquele Jesus aparentemente frágil, que os fariseus e os escribas faziam questão de injuriar, rejeitar,
e a quem se opunha foi feito rei por Deus Pai e regerá as nações. Retornando ao capítulo 12 do Evangelho de Mateus, vemos que ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Versículo do 41 ao 42. À vista disso, devemos arrepender-nos. Não podemos insistir no mesmo erro do povo de Israel. Salomão edificou o templo do Senhor e falou muitas palavras de sabedoria. Jesus, no entanto, é a própria sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículos do 12 ao 36 e 1 Coríntios 1, 24. Além disso, Jesus é o Cristo e edificará a sua igreja, a realidade do templo, pois essa é a vontade do Pai. Um homem vazio de Deus abre porta para espíritos imundos. Na sequência, Jesus continua falando acerca dos fariseus que disseram que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios. Ele disse o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus capítulo 12, versículos do 43 ao 45. Nessa passagem, Jesus mostra como ocorre a possessão demoníaca. Esses espíritos pertenciam à raça pré-adâmica que Deus havia julgado anteriormente. Seus corpos morreram, mas eles se tornaram espíritos imundos e passaram a vagar. Como eles foram julgados com águas, o habitat natural deles é o mar. Então, quando saem do mar, acham um ambiente seco. Por isso precisam voltar para a água ou tomar posse do corpo humano. Esse corpo é de alguém vazio de Deus que acaba abrindo a mente para isso. Deus não permite o contato do espírito imundo com o homem, mas se o homem abre as portas para esse contato, os demônios podem entrar. Somos templos do Espírito Santo, portanto não abrimos brecha para os demônios se apossarem de nós. 2 Coríntios 6,16. Contudo, se tiver abertura para isso, encontrarão a casa varrida e limpa. Aqui estamos falando dos opositores de Jesus, dos líderes religiosos. Eles não quiseram mudar radicalmente e aceitar Jesus, apenas varreram a casa, enganando a si mesmos. E ainda que praticasse boas ações, a raiz ruim continuava neles, pois era como a árvore má que produz frutos maus. Eles não receberam a natureza divina que nós recebemos quando cremos em Jesus. Por isso aqueles religiosos não se arrependeram, apenas varreram a casa para os demônios tomarem posse. Nesse caso, não se trata de possessão física, mas sim que o último estado em que se encontravam tornou-se pior que o primeiro. Portanto, querido leitor, permita que o Senhor faça uma mudança radical em sua vida. Abra seu coração e se arrependa diante dele. Não basta ter uma mudança de conduta, isto é, de comportamento. É necessário ter um espírito quebrantado, humilde e arrependido. E isso só o Senhor pode dar-nos. Dessa forma, com o objetivo de usá-lo, Deus poderá efetuar mudanças radicais em todas as áreas de seu viver. Então não se engane como os fariseus, com mera aparência, como sepulcros caiados. Isto é, ornamentar a casa, deixando-a convidativa para o espírito imundo trazer outros 7 espíritos e instaurar o caos em sua vida.